Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Evangelho do dia. Meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Preciso estar atento a todo movimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira da oitava da Páscoa, vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Fica conosco, Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não o encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele." Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente,
o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Hoje somos convidados a meditar esta tão conhecida e linda narração de Lucas, a aparição de Jesus aos discípulos de Emaús. A Bíblia só menciona o nome de um deles, Cleófas. É o tio de Jesus, pai de Tiago, um dos 12, o primo de Jesus. Noutra passagem, chamado de irmão de Jesus. Cleófas é esposo de Maria de Cleófas. Portanto, ela é tia de Jesus, companheira fiel de Maria, a mãe de Jesus. Estava junto a Maria no caminho do Calvário. E deve ser este outro discípulo, talvez por ser mulher, não tenha sido citado seu nome. Era comum citar somente o nome do esposo. Toda a família era discípulos. Voltavam para casa, para Emaús, tristes, derrotados, tiveram sua esperança em Jesus frustrada. Ele morreu. De certo estavam a pensar na vergonha que passariam, pois tinham dito aos vizinhos, amigos e a todos que Jesus seria o libertador. Porém, pensavam e conversavam que agora o sonho havia acabado. Tudo estava perdido. Estavam sem rumo na vida. Tinham deixado a casa e tudo para juntos de seu filho seguirem a Jesus. Porém, embora eles não o reconheçam, Jesus os acompanha, caminha com eles, lhes recorda a Sagrada Escritura, dá-lhes uma bela catequese, e quando Jesus dá a entender que irá continuar adiante, eles lhe fazem o pedido: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus fica e eles o reconhecem ao partir o pão. Então voltam agora alegres e acreditam no anúncio que tinham ouvido mais cedo. Que nós também façamos este caminho a falar de Jesus em nossas famílias, seja para lhe contar nossas dores, seja para dividir nossas alegrias. E Ele, com certeza, não nos decepciona. Caminhará conosco, ao nosso lado. E que nós também sempre, a cada dia, tenhamos a humildade e a simplicidade de dizer a Jesus: fica conosco, Senhor. E diante de sua presença teremos a alegria e a coragem que nos levará a sermos anunciadores do reino de Deus em nossas vidas. Um ótimo dia na paz do Senhor.